Ezequiel capítulo 44, a partir do versículo 6. Mas para a gente entender os porquês das palavras do profeta, é bom a gente dar uma pequena contextualizada sobre o livro do profeta. E o livro de Ezequiel, ele vem aí naquela linha histórica, né? Nós vimos que o Isaías, ele profetizou nos tempos em que as tribos do norte foram levadas para o cativeiro assírio. Depois nós vimos que o profeta Jeremias, ele profetizou vendo o reino do sul, que era Judá, sendo levado para a Babilônia. E já com Judá toda destruída na Babilônia, duas equipes se formaram. Os teimosos que não queriam sair dos territórios palestinos, né? Os judeus que não quiseram sair de lá, agarrando-se de maneira errada aquela promessa: nós somos povo de Deus, não tem rei do mundo nenhum que vai acabar com a nossa eleição. Aí eles ficaram lá, e aí o rei Nabucodonosor foi ficando furioso, e eles se tornaram pessoas que abraçaram a miséria por teimosia. As razões humanas eram todas plausíveis, eles eram povo de Deus, herdeiro de Davi, herdeiro de Moisés, no Monte Sinai, da adoração do templo. Humanamente, eram essas razões às quais eles se apegavam. Mas o profeta tinha dito: gente, quando o rei invadir a terra, vão com eles que vocês vão encontrar paz. Porque isso que está acontecendo em Israel vem de Deus. Então submetam-se às circunstâncias que vocês vão encontrar paz. Mas eles ficaram lá. E aí a gente já viu no domingo passado que as lamentações registram isso, que a miséria foi tão grande que parte desses que ficaram em Jerusalém, algumas mães estavam cozendo os próprios filhos, cozinhando, né, comendo. E isso não deixa de ser visualmente drástico, mas ao mesmo tempo demonstra assim: ninguém precisava passar por isso se se submetessem às recomendações do Senhor na boca dos profetas. E aí, enquanto isso acontecia lá, registrado em Lamentações de Jeremias, que a gente viu no ano passado, lá na Babilônia, junto ao rio Quebar, Deus levanta um homem chamado Ezequiel. E o Ezequiel, tanto o profeta quanto o livro, né, o livro de Ezequiel, ele tem 48 capítulos, eles são mais coordenados do que o livro de Jeremias. E aí Deus já levanta Ezequiel dizendo: olha, eu vou te levantar a um povo duro. E como o povo para quem você vai falar, seja os que ficaram lá comendo os próprios filhos, se alimentando dos próprios filhos, seja os que estão aqui na Babilônia se sentindo escravos, eles são duros. Então você se prepare, que você vai ter que ter um rosto duro como a pederneira, como aquela rocha lisa, que a pedra bate e volta, porque eles não vão te ouvir. É casa teimosa, aliás, uma das expressões que Deus mais usa, né? Chama casa rebelde. Ou seja, eles estavam religiosamente corretos, eles tinham, seja lá que doutrina for, seja a doutrina da lei ou a doutrina da graça, eles tinham tudo bonitinho, e usavam isso contra eles. Porque, em nome da lei de Moisés, eu não vou me submeter a esse reino de ímpios. Ou, em nome do Deus que perdoou todos os pecados da vida, não vai perdoar os meus? Eu não tenho que me submeter a rei ímpio, coisa nenhuma. Muito parecido com as coisas que a gente vê na atualidade, né? É um povo que, quanto mais organizado, menos se submete a Deus. O que acontece hoje? Já o preâmbulo daquilo que Jesus falou: olha, quando porventura o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar muita religião, muita igreja, muita guerra, né? Muita gente brigando por causa de doutrina, muita gente brigando para mostrar as razões da sua fé. Não é nem a razão da nossa fé, que é o Espírito que nos ajuda, mas a razão da sua fé. Por que eu creio assim, por que você não crê? E aí ficam uns contra os outros, naquele embate. Isso é engraçado, porque quando você está dando uma aula, você às vezes tenta mostrar como que Jesus é diferente da religião. Eu lembro que essa semana eu estava dando uma aula sobre... A gente tem que falar em sociologia sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Aí você vai tudo reverente, falando: gente, eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião.
E para reforçar isso, eu explico toda a teoria do Weber e vou lá na Bíblia. Porque, resumindo, assim, grosso modo, o Weber descobriu o seguinte, que o capitalismo ele não é a continuação da busca pelo lucro, como Marx descobriu, a busca do lucro pelo lucro. Ele falou assim, não, tem um capitalismo diferente, que eu descobri o capitalismo americano, que é assim, a busca é pelo lucro, mas ela é moderada, no sentido de ser mediada, atravessada por crenças religiosas. Aí ele expõe a teoria do Calvino da predestinação, né? E não sabemos se o Calvino diz assim, mas os protestantes que povoaram os Estados Unidos adotaram o seguinte pedido: se Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, eles conseguiam acreditar nisso, que Deus predestinou pessoas para a salvação e para a perdição? O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar os sinais de quem foi predestinado para a salvação. E quais são os sinais de quem é predestinado para a salvação? Primeiro sinal é ter família. Daí a minha avó, que morreu com 42 anos, ter tido 24 filhos, quer dizer, ela passou a metade da vida parindo. Eram famílias extremamente populosas, né? Amém? Tem pentecostal aí. Eram famílias extremamente populosas. Daí até a palavra proletariado, né? Pessoas que faziam muitos filhos para terem produção, proletariado de proles, né? Então, famílias numerosas. Segundo, você ter propriedade, patrimônio, né? E, quer dizer, a riqueza era um sinal de salvação. Tudo era conseguido com trabalho. Então, os pais faziam muitos filhos para terem muita mão de obra, para você adquirir patrimônio, que aí você ia tendo sinais da salvação. E o terceiro sinal era você ser uma pessoa de fé, uma pessoa que busca a Deus. Aí está dizendo, o capitalismo continua selvagem, mas agora ele vem moderado por esse diálogo religioso. Eles não estavam buscando prioritariamente o lucro, estavam buscando se sentirem predestinados para a salvação. E se sentirem predestinados para a salvação, você vai trabalhando, e para isso tendo muitos filhos, para fazer renda familiar, e sendo pessoas de família. Muito parecido com os deputados conservadores aqui. Olha, essa jovem está me acusando aí, eu sou um homem de família. Eu lutei para chegar onde eu cheguei. Eu sou um homem que fala de Deus. Família, propriedade e fé. Que o Max Weber chamou de isso, que é uma ética protestante. Aí você explica para os meninos, olha como é que é engraçado. Estava dizendo isso, né? Porque olha só. Primeiro, propriedade. Jesus disse, quão dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. E para não ficar dúvida, ele ainda faz uma metáfora, uma hipérbole. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então já caiu a tese da propriedade como sinal de escolher. Segundo, família. Jesus, cadê sua mãe e seus irmãos estão aí? A gente quer a quadrilha da família. Todas as vezes, você não vai encontrar nenhuma vez na Bíblia onde Jesus foi abordado sobre a família que ele não desconversou no melhor sentido da palavra. Minha mãe, meus irmãos e irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele nunca fez um quadrinho. Mamãe, você está aí? Eu vou mostrar que eu sou um de família. Mamãe, minha mãe, eu vou fazer uma música para mamãe. Não tem nada contra quem faça isso. Mas por que Jesus não fez disso um ídolo dessa família burguesa americana? Porque Jesus sabe o que é família. Aí estava dizendo para os alunos. Porque para a sociedade americana, uma mãe solteira não era família. Família era um homem autoridade que fazia muita prole e ele era autoridade na casa dele. E a função da mulher subalterna de educar esses meninos para que eles servissem o pai. Eu ainda fui daquela geração, você chegava em casa, teu pai está aí, não faz barulho. Hoje a gente foi para o outro extremo, você está pisando no menino e o menino está gritando, não para. Mas a gente era daquela geração de seu pai tem casa, todo mundo sabia que a mosca não podia voar, porque papai ia achar ruim e dar problema. Era essa família, esse homem de família, onde não importava a felicidade de ninguém, importava a autoridade dele ser afirmada todo dia. Né? Aí eu dizia, Jesus então ele chamava isso tudo assim, não, família não é ser família de padrinho, família é constituída de todos aqueles que são a vontade de Deus. Outra coisa, em outros tempos a Escritura também diz, há amigos mais chegados do que irmãos.
às vezes a família é uma coisa tão próxima que ela vai se tornando tão perversa. Tem um provérbiozinho aí de um deputado tão conservador quanto perverso que ele fala: família educa, escola ensina. E todo mundo está aí reproduzindo. Aí eu fui lá na Cidade dos Meninos, está lá um quadrinho com essa frase dele: família educa, escola ensina. Mentira! Jesus não concorda com essa frase. Porque a primeira pergunta que Jesus vai fazer é: o que é família? Porque quando você vai nas famílias, aí vale tudo que a gente estuda na psicologia, quantas perversidades ali, ó, naquele ninho que é tão gostoso quanto mal cheiroso, quanto uma merda quente. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou desvalorizando a família, estou dizendo que a gente tem que olhar a família no seu devido lugar. A família é o lugar do amparo, da educação, tanto quanto pode ser o lugar das maiores perversidades. Você não precisa ir muito longe, não. Quase toda semana eu escuto notícias de pai que fala para a filha, por exemplo: você é minha, a sua educação sexual pertence a mim. Esses são os loucos que conseguem publicar o que se lhes passa no coração. Mas há perversidades mais sutis, e eu falo isso muito em palestra quando eu tenho oportunidade de dizer, eu acho profundamente estranho aquelas situações familiares que todo mundo aqui conhece, por exemplo, como uma filha de 21 anos de idade, ou seja, no pleno exercício da sua cidadania, ela nem precisava contar, mas ela conta: mãe, eu estou namorando, tem 3 anos já, e eu resolvi me divertir com o meu almoço. Ela tem 21 anos, ela já tem a renda dela, já tem a vida dela, ela é adulta. O que acontece nessas lindas famílias? A mãe fica 1 ano sem conversar com a menina e o pai passa a ter ódio dessa menina. Você me traiu! Olha o cara se delatando com a frase, né? Ah, mas isso é porque ele ama muito a mãe. Que amor é esse que eu vou ficar com ódio da minha filha por ela ter exercido como adulta a sua sexualidade? Que amor estranho é esse? Aí Jesus está dizendo: tá vendo? Os que adoram essa família de quadro fingem que essas coisas não existem. Nunca vão questionar isso. Não, obedeça o seu pai, ele é seu pai. Mas ele está tentando. Mas é seu pai, você não vai fazer isso, você não vai destruir a vida dele, não. É que a gente escuta quando as meninas tentam denunciar o que os pais estão fazendo com elas. Então, isso, a gente escuta isso até das mães, né? Um dia uma desceu tapão na cara da filha: olha o que você fala do seu pai, mesmo ela sabendo o que estava acontecendo no dia a dia na casa dela. Aí eu vou ficar idolatrando, até falo, não é nem que a gente tem que ser contra a família, a gente tem que ser contra esse discurso de família. Porque a ética protestante tem a ver com isso, com esse discurso de família. Onde as coisas estão todas feias, mas todo mundo no almoço, domingo, feliz, onde temos que abraçar papai e mamãe. Né? E aí a terceira coisa que Jesus falou contra é essa questão da religião. Porque ele nem falou contra, ele foi contra. Ele veio no país mais religioso daqueles tempos, onde tinha sacrifício, tinha templo, tinha sinagoga, tinha regrinhas, tinha pessoas passeando com faixas assim na mão, né? Ele fala isso lá, ele faz menção a isso lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês colocam suas franjas, seus filactérios. Eles tinham versículos bíblicos assim na roupa. Chega assim: olha como é que eu sou ungido, ó, cheio de tranças nos seus versículos. Sim, vocês não sabem nada de Deus. E sabiam tanto que mataram Deus em pessoa. Daí Jesus lamentando: gente, quando a pessoa tem esses valores firmados de propriedade, família e fé, o mundo está perdido. Aí foi isso que o Weber, sem saber nada do que Jesus falou, olhou: ó, esse é o capitalismo americano. E aí você vai tentando explicar essas teorias, de vez em quando levanta um aluno revoltado, que ele é um aluno de valores, eu não quero ouvir essa sua aula, mas sai, acha que ele está sendo doutrinado. E a sorte também que Jesus estava doutrinando, né? É engraçado quando você vai falando isso, para as turmas mais atentas, você fala: professor, então Jesus, ele se parece mais com o esquerdopata do que com o Bolsonaro. Aí entendeu a teoria. Porque a família para Jesus é uma coisa mais ampla do que esse conceito reduzido, biológico, dessa ordinha, né? Propriedade, ele fala: não, propriedade, não ajuntei tesouros na terra. Olha que frase. Né? E fé, ele fala: não, fé é andar comigo. Nem sempre estar nos ambientes de fé significa
ter conhecimento do Eterno. Basta você ver Isaías, Jeremias e Ezequiel, que estavam profetizando para um povo que tinha todos os elementos até dados por Deus de fé. Mas eles não conseguiam se relacionar com Deus, que é o perigo que todos nós aqui constantemente caímos, né? Então, o Ezequiel vai e fala a esse povo de dura serviço, apesar de estarem sofrendo tanto. E ele chega no momento do livro dele, né, que esse livro tem partes assim tão estranhas que o capítulo 1, por exemplo, ele era proibido de ser lido nas sinagogas judaicas. O que é o capítulo 1 de Ezequiel? É um monte de visões que ele tem que não são racionalmente explicadas. Ele viu um homem sentado no cavalo, não sei o que, tem um monte de visões loucas que são muito repetidas no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Ele diz assim, já que a gente não pode entender, aí tornou-se proibida em Israel a leitura pública ou o ensino do capítulo 1 de Ezequiel nas sinagogas. E ao mesmo tempo, você vê que os livros dos profetas denunciam também essa ambiguidade humana, que o Ezequiel, a revelia dele, ele acabou dando origem a duas vertentes em Israel. A revelia dele. A primeira vertente foi o nascimento da Cabala. A Cabala, grosso modo, é um grupo de estudiosos que misturam letra da Bíblia com o misticismo. Então eles ficam tentando, vão lendo de trás para frente, de baixo para cima, e vão encontrando mistérios da Escritura em si. Aí, a partir daquelas visões inexplicáveis de Ezequiel, são tão inexplicáveis que alguns de fora classificam Ezequiel como esquizofrênico, porque não tem muita lógica no que ele está falando, e ele vai entregando coisas sem dar muitas explicações, aí eles criaram a Cabala. Isso assim, depois que o profeta é morto. Aí nasce uma vertente cabalística e uma outra vertente ultraconservadora. Ninguém ouviu, Deus falou com Ezequiel que ninguém iria ouvir, mas que era para ele profetizar, mas aí para frente você tem essas duas coisas, uma de vertente mística como a Cabala e a outra de vertente totalmente ateia. O pior ateísmo é esse que usa as escrituras para continuar não crendo em Deus. É o que a gente vai ver aqui, ó. Ezequiel 44, 6, diz assim. Só para eu explicar o porquê do que ele está falando aqui, a partir do capítulo 40, do capítulo 40 até o 48, ele vai ter essas visões simbólicas, né? Num grupo de capítulos ele vai falar sobre o novo templo, o templo segundo a eternidade. Você vai ver a arquitetura do templo que Ezequiel viu, você fala assim, esse templo não dá para ser construído por mãos humanas, a partir do 40. Aí depois ele vai falar sobre o culto ideal, que é o que nós vamos ler aqui um trecho desse culto ideal. Depois ele vai falar sobre uma cidade ideal, um reino ideal, com tudo muito metrificado, tudo muito medido. Aí falando do culto ideal, no capítulo 44, ele fala assim, diz aos rebeldes, à casa de Israel, Deus chama Israel o tempo inteiro de rebelde, e eles tudo com dó deles mesmos. E essa é a pior dureza que a gente conhece. É uma pessoa que não se enxerga, ela está padecendo pela dureza do coração, mas ela tem dó dela mesma, e Deus está levantando para falar assim, não, vá lá e fala que é rebelde. Aí Deus fala para Ezequiel, diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Agora pulem lá para o versículo 15. Diz assim, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim,
eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles do átrio exterior ao povo, despirão as vestes com que ministraram, pô-las-ão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Olha, tá, inclusive, não quer que o povo seja santificado. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis e os meus estatutos, em todas as festas fitas, guardarão e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou mãe, ou filho, ou filha, ou irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de se terem purificado, contar-se-lhão 7 dias, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Amém. Bom, pela mera leitura desse texto, a gente já consegue entender o porquê da outra vertente de judeus conservadores que estavam bem alta nos dias de Jesus. Né? Você imagina um povo que se tornou traumatizado porque eles foram teimosos contra as recomendações do profeta, ficaram 70 anos sendo escravos na Babilônia, e aí voltaram e começaram a fazer a lei. Quando eles fizeram as releituras desses profetas, falaram assim: gente, é isso que Deus quer da gente? Aí eles criaram aquela santificação de regras, e aqui as regras estão muito bem dadas. Fala qual é o tipo da roupa que ia usar, roupa que não era para provocar suor quando estivesse usando, se era linda, que tipo de pessoa não podia tocar depois de morta. Tem um monte de regrinha aqui. Mas antes de a gente chegar aqui em 3 aplicações que eu gostaria de fazer, é importante a gente lembrar disso, né? Eu fico muito feliz nos estudos que eu venho fazendo depois de formado, porque eu estava vendo outro dia sobre o tal do Lacan, Jacques Lacan. Ele estava falando do porquê dele chamar os escritos dele de escritos, né? Que é a obra do Lacan, que vem do francês, alguma palavra que tem a ver com publicar. Ele vai dizendo: sabe por que eu chamo os meus escritos dessa palavra que tem a ver com publicar? Porque a raiz da palavra publicar, daquilo que é público, daquilo que está escrito, significa que é só o restinho. Que tudo que você lê é apenas aquilo que sobrou, é o lixo, é a escória, é a sobra de uma obra. Na verdade, tudo que você está lendo, que eu estou escrevendo, não é nada perto da coisa em si. Você está vendo o resto. E aí, ouvindo essas palavras e já indo lá para o meu bonzinho, né? Eu falava isso quando eu era rapazinho, não sabia explicar com tanta teoricidade como o Lacan colocou. Porque eu falava assim, eu cresci ouvindo pessoas falando assim: para nós o importante é o que está escrito. Eu tive até uma professora na faculdade, feminista, e ela sempre falava nos estágios, na coordenação de estágio: olha, para mim o que vale é o escrito. E aquilo me deixava muito desconfortável, né? Melhor dizendo. Porque eu falava assim: eu não acredito no que está escrito. E aí, lendo essa questão do Lacan, foi que está traduzindo o meu sentimento. Porque quem falou que o que está escrito traduz toda a verdade? Nós aqui hoje, que já nos relacionamos com Jesus,
Contraditório se pensar assim, porque eu estou fazendo agora um curso de letras, né? Mas é legal que a gente vai vendo no curso de letras e realmente o que está escrito não é nada. Eu também criei um outro provérbio sobre aquela história do contra fatos não há argumento. Eu gosto de falar, mas contra fatos há a verdade. Porque o fato não é nada. A foto não é nada. A pose que você está apresentando não é nada. Até isso que eu estou falando aqui não é nada. Isso é alguma coisa para este momento. Porque se o que está escrito fosse tudo, se a palavra fosse tudo, se a Bíblia fosse tudo, a gente nem precisava se reunir. Por que a gente se reúne? Porque a letra não é tudo. A gente tem de se reunir para reprocessar, para buscar ao Senhor, para ir compreendendo a vontade dele específica e entendendo que, por mais que o profeta tenha sido fiel, o que está aí é só o resto. E aí também uma outra coisa legal do porquê de Jesus não ter tido nenhum interesse em escrever nada. Eu, como ser humano, fico tentando preservar alguma coisa, seja escrevendo, seja gravando, alguma coisa assim. Agora, Jesus, o Santo, Deus Eterno, ele ia se rebaixar escrevendo um livro escrito diretamente pelo Filho de Deus. Igreja do Senhor, aqui é Jesus o Cristo. Não por causa disso. Porque o Verbo Eterno não ia se rebaixar a uma letra. O Verbo Eterno não ia se limitar a isso que Lacan chamou de... Isso que é lindo, que vocês adoram, que vocês fazem seminários, compêndios, isso é só o resto. É apenas o resquício. Você vai ter que seguir, cavar para você descobrir o que é agora e para todo sempre. Amém. Né? É o que ele está dizendo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende por que Jesus, por exemplo, não escreveu nada. E por que é uma bobeira a religião ficar procurando o santo sudário. Ele sem ter escrito nada, a mãe dele já dá um trabalho, né? A mãe dele, mas se você tivesse resquício dos irmãos, se você tivesse o acesso a um A de Jesus, Aleph é a primeira letra hebraica, né? O Aleph de Jesus ou um A de aramaico lá de Jesus. Meu Deus, é assim exposto, assim. Museu, não sei das quantas, o A de Jesus. Porque o rio que ele foi batizado já dá trabalho, o Rio Jordão é tipo um rio Arruda de Belo Horizonte, um rio nojento, podre. Mas os caras vão lá, pegam a água da torneira, levam para a igreja e falam que trouxeram do Jordão. Ué, então pega... Um rio que nem existe mais, né? Porque o rio que Jesus banhou, o filósofo já dizia, não se entra 2 vezes no mesmo rio. Ele se banhou naquele rio e já foi, já era. Aí o pessoal fica pegando um rio que já não é mais. Como é que é? Não, eu que lembrei do Jerônimo. Né? Ele trazia aqueles potinhos, né? De água limpa, então não era de lá. O Bolsonaro, para poder virar presidente no ano que vem, ele se batizou no Rio Jordão. Deve estar fazendo tratamento até hoje, né? Ele se batizou no Rio Jordão. Porque aí você entra naquela ética protestante. Ele é um homem de recursos, um homem de fé, tanta fé que fedeu, batizou no Rio Jordão. E vai vender isso aí. Do Partido Social Cristão, agora vai ter que procurar outro que o PSC não está muito afim de lançar um candidato. Então, eu dou graças a Deus por isso, porque Jesus não escreveu nada, e a gente não precisa idolatrizar nada, e Deus levanta o profeta para profetizar num tempo histórico preciso, e o Espírito que nos habita espera que a gente saiba ler essas palavras dele deixadas no livro com essa crítica. Crítica em que sentido? Olha, são palavras maravilhosas, quem a escreveu é uma pessoa temente a Deus, teve muitas visões, só tem um detalhe, isso é só um resquício, isso é um lixinho, é aquela coisa que eu procurei ali e achei, porque a coisa é muito maior do que isso, de maneira que a palavra de Deus ela sempre será maior, inclusive, do que a gente mesmo, porque o profeta Ezequiel, que profetizou todas essas coisas, ele ia crucificar Jesus se ele encontrasse com Jesus, porque Jesus é a derrubada disso tudo que ele escreveu. As pessoas falam o que vale é o que está escrito. E a gente acaba tendo muito problema com a religião por causa do que está escrito. Pensando só em Bíblia. Você imagina aquelas religiões onde vem a homilia, onde vem tudo escritinho ali, que é para não sair daquele quadrinho ali. Né? Ou aquela religião que você só vai ser um anunciador da palavra se você participar de determinado curso que eles dão. E o curso geralmente eles estão te ensinando a ficar sério, mas no final vai ter um certificado. Aí você fica muito realizado com o certificado,
certificado de que você ficou certo. Você foi numa trilha, está escrito, fez a prova, comprovou. Prova não comprova nada, Bíblia não comprova nada, seminário não comprova nada. Diz apenas alguma coisa. A gente precisa ter essa consciência em relação ao reino de Deus, para a gente não se tornar escravo disso que está aí, que eu estava dizendo. O Ezequiel, ele não suportaria Jesus, porque Jesus era totalmente o avesso disso que ele está escrevendo aí. Jesus era totalmente contra o que ele está escrevendo aí. Mas o que ele está escrevendo, o que ele escreveu, tem a sua validade. E é aqui que eu queria, tentando ser objetivo, que a gente pensasse em 3 coisas aqui para nós essa noite. Que a primeira coisa é que a vida tem as suas estações, tem os seus momentos. O livro de Ezequiel foi usado para criar tanto a Cabala quanto aqueles judeus empedrados, até por causa disso aqui, ó. Sabe aqueles saduceus dos dias de Jesus? Não sei se vocês já leram os evangelhos e perceberam que nos dias de Jesus tinha pelo menos 2 classes que se destacavam lá: os fariseus, os hasidim, os santificados, os separados, que levavam a sério essas palavras aqui. Olha, eu não quero que você se entrose com o povo nem depois do sacrifício, para que eles não sejam santificados. Não quero o povo ter uma vida particular que eu dei a vocês. Isso é Deus ali naquele momento falando com aquele povo que precisava ouvir aquele tipo de mensagem. Por que aquele povo precisava ouvir isso? Porque nos dias do profeta Ezequiel, uma pessoa, pela mentalidade que ela tinha, quando ela pegava no morto, ela se sentia pagã. Para você ter assim, uma aproximação longínqua do que isso significa, pega um indiano. Como é que é o nome daquele rio que fica um monte de corpos boiando ali? Ganges. É o rio Ganges, né? Acho que é. É Ganges ou Ganges? Eu sei que tem um rio lá na Índia, que já vi várias matérias sobre ele, onde ficam corpos em putrefação. E algumas crenças da Índia fazem as pessoas acreditarem que elas têm de mergulhar naquele rio, que além de ser sujo, ainda é banhado de corpos em putrefação, que eles acham que eles vão se purificar naquelas águas. Aí você imagina, se até hoje existe essa crença, imagina um judeu cercado daquelas crenças, pegando no morto. Na hora ele ia vir tesão de crenças nefastas, são essas crenças de beber sangue, de mexer com o morto, de se sujar no morto. Então, aquele povo precisava ouvir isso, aquele povo imediato ali dos dias de Ezequiel. Mas o povo que leu Ezequiel depois, já começou a fazer os separatismos, né? Separatismos. Eu sou mais santo do que você porque eu não toco em morto. Eu sou mais santo do que você porque a roupa que eu vou no culto é de linho. Eu sou mais santo do que você porque eu não casei com mulher repudiada, eu casei só com virgem. Imagina a situação. Que naquele período onde os judeus escutaram da boca de Ezequiel, era para ser ouvido. Mas eles não escutaram da boca de Ezequiel, e os que escutaram depois começaram a fazer isso para usar como segregação. Porque está escrito, e o que vale é que está escrito: olha a família, o povo e a cultura que Ezequiel nos legou. O renomado profeta Ezequiel. A gente sempre faz isso com o cara depois que ele morre, né? Porque o próprio livro diz que ele não era ouvido, mas depois que ele morre, ele vira o santo Ezequiel. Aí começa que eu estava falando que nos dias de Jesus tinha uma classe dos fariseus que levavam a sério essa história de não se misturar com o povo, e tinha, aqui no versículo 15, ó, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok. Aí nessa profecia de Ezequiel, que começa lá com Esdras, que vai aparecer alguns anos depois, é que começa a classe dos saduceus, que Zadok se pronunciaria Saduque. Saduque, que foi dando origem à palavra saduceu. E quem eram os saduceus? Eram homens que se sentiam herdeiros diretos do sumo sacerdote Arão. Quem foi Zadok, a qual Ezequiel faz menção? Zadok foi um sacerdote nos dias do rei Davi, muito parceiro de Davi, nos piores momentos do reinado dele, e que se tornou sumo sacerdote no reinado de Salomão. E aí depois que Salomão morre e o reino fica dividido, no norte aparecia uma caça de sacerdotes que não tinha a ver com linhagem arônica,
eram levitas que não levaram a sério a linhagem dos filhos de Arão, e ao sul ficou o pessoal da linhagem arônica. Aí, quando Israel se reergue, os sacerdotes que se sentiam descendentes de Zadok passaram a se tornar uma classe poderosa de intelectuais, mestres, doutores e também até reis, somente a partir da revolta dos Macabeus ali no século II a.C., né? E aí eles se tornaram uma classe que não acreditava em milagres, não acreditava na ressurreição dos mortos, não acreditava que tinha vida após a morte. Então eles eram uma pedra no sapato de Jesus, porque tudo que Jesus fazia, os sábios dos céus perguntavam: ué, mestre, se há vida após a morte, vamos contar uma historinha para o Senhor. Um homem casou-se com 7 mulheres. Teve o primeiro casamento, todo didático, né? O primeiro casamento, o segundo, o terceiro, o quarto, porque eles eram doutores, era o quinto, e como eles eram homens distintos, o sexto, e eles eram homens muito domináveis que falavam, 7 casamento de Jesus. Aí esse homem morreu, Jesus. Aí o Senhor fala que tem vida eterna, não é? Ele vai lá para o céu encontrar-se com essas mulheres. Qual que elas vão casar, Senhor? Qual? Esquerdopata da Palestina, da Galileia? Jesus errais não conhecendo as Escrituras no poder de Deus, porque no céu não se casa nem se dá em casamento. Quer dizer assim, esse não é um assunto prioritário no céu. É outra realidade. Vocês estão muito lógicos, vocês estão muito corretos, muito científicos, muito logiquinhos lá do greguinho que vocês herdaram. Quem falou que o reino de Deus é reduzido a isso? É outra coisa, é outra grei. Para vocês entenderem isso, é só no novo céu e na nova terra. Para falar de uma das intervenções dos saduceus. Eram homens totalmente ateus, mas que viviam da fé. Ó, tudo sacerdote. Não acreditavam em nada, mas eram sacerdotes. Parece umas coisinhas que a gente conhece aqui hoje, onde em determinadas igrejas você não... para o culto não sair da ordem, ninguém pode falar em língua. Revelação não acredita em revelação. Mas esses mesmos caras que não acreditam em nada sobrenatural, eles fazem você acreditar, que se você der o teu melhor, assim, bem paulista, né? O teu melhor, o teu Isaac, porque, aí vai do carioquês, porque é uma questão de sacrifício. É um sacrifício. Esses são os saduceus, eles não acreditam em nada, mas eles sabem manipular. Saduceus. Mas eles nem enxergam isso porque, olha, eu acho que é descendente de Zadok, o sumo sacerdote do rei Salomão, acerca do qual Ezequiel nos apontou. Ezequiel falou: olha, vai chegar um tempo que os descendentes de Zadok é que exercerão o sacerdócio, porque eles é que são os legítimos. Aí Jesus fala assim: coitado de vocês, pois eu vou enviar para vocês mestres, sábios e profetas, e vocês os matarão, filhos de Zadok. Filhos de Zadok é a tradução para filhos do diabo. Olha como é que as coisas vão mudando com o tempo, né? O profeta, imagina se Ezequiel está lá, ué, esse não deve ser Jesus, não. O João Batista ficou assim, pergunta para ele se é ele mesmo. Porque na minha boca eu era mais afoito. Ele está muito... Olha os amigos, olha a fama do cara, amigo de publicanos e meretrizes. Mas o profeta falou que um homem santo, ele não iria se casar com mulheres repudiadas. Agora fica Jesus aí falando, defendendo a repudiada. Antes, se você repudiar a sua mulher, você a expõe a tornar-se adúltera naquele contexto. Jesus não é Jesus. O que a gente faz com essa náusea? A gente tem que compreender 3 coisas aqui. Primeiro, é que na caminhada, na vida, até no sentido mais subjetivo do termo, existem coisas que elas são interiores, mas elas precisam passar pelo seu exterior. Por exemplo, eu estava aqui dizendo que Jesus, ele o tempo todo relativizou o conceito de família. Mas
Isso não significa que ele não tinha os seus cumprimentos exteriores em relação à família, em relação aos impostos. Um dia, Jesus era um cara quebrado, ele não tinha grana toda hora. Aí o secretário de Saduceu foram lá cobrar o imposto dele. E ele, o que ele fez? Não tinha grana? Pedro, vai lá, pesca um peixe, tem uma moeda dentro dele lá, traz lá e paga o imposto para mim e para ti. Ou seja, ele era revolucionário, mas ele não era um desordeiro no sentido que queriam dar a ele. Eu tenho que pagar imposto, eu não tenho dinheiro, mas ele, meu Pai do céu, ele faz milagre, manda até um peixinho com a moeda para mim. Dizendo assim, você não precisa ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, mas quem anda em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura de Ezequiel, do seu interior fluirá um rio de água viva. Ou seja, quando precisar, você não vai negar fogo. Quando precisar, você tem o que oferecer. Ninguém tem que adotar a teologia dos complexados. Qual que é a teologia dos complexados? Vocês vão ficar de pé para aplaudir a minha vitória. Ou aquela teologia do complexado. Eu me alegrarei, mas olha para mim. A teologia dos complexados, né? Abençoado serei, né? Não é mais Deus te abençoe. Eu já me abençoo de uma vez para ficar fácil, porque, né? Eu já sou rei mesmo, sou rei. Então, abençoado serei. Não tem nenhum problema em quem canta essas coisas no dia a dia, na sua devocionalidade. Tem dia que você está sendo vítima de tanta injustiça que você vai se pegar cantando que essa vitória tem sabor de mel, sim. Mas isso é uma coisa sua. A heresia é você fazer disso esse câncer, né, coletivo. O culto da vitória, o culto da revolta, o culto dos seus problemas serão. Não. Jesus está dizendo, olha, a vida tem que ser simples, mas simplicidade é isso também. Na hora que te cobrarem, você tem o que apresentar. Mesmo que não queiram te ouvir, porque se alguém não foi ouvido, foi ele. Alguém fala assim, de onde é que esse cara veio? Onde ele aprendeu essas letras? De onde que ele tirou isso? Aí alguém perguntou para ele um dia, um dos saduceus, és tu o Cristo, o Filho de Deus? Você está dizendo. Tipo, não preciso dizer, você já fala, valeu. Aí ele tomou uma na cara na mesma hora. Mas ele não negou fogo. Ele não é rebelde, ele só estava sendo quem ele era. Ele tem culpa de ser filho de Deus, ele era mesmo. Você era, você está falando. Sou, me sou. E Roderigo. Aí, a gente então não pode ficar preso a esses extremos. De ficar adorando a aparência e também ficar correndo da aparência. Na verdade, tudo se resume naquilo que Jesus falou, olha, paz seja convosco. Quem tem paz, quem anda em paz, quem anda comigo, quando tem de ser, e quando não foi, não tem problema. Graças a Deus que não foi. Estava lembrando do que o Saulo falou aí dos critérios de seleção. Tem uma empresa precisando que você tenha determinados distúrbios psicológicos para ser contratado. Se você não foi selecionado em determinado emprego, é porque você é um derrotado, não é porque você é normal. Tem empresas aí que, não, você pega aquele cara que tem transtorno obsessivo compulsivo comprovado. E aí você fica lá, ai meu Deus, eu não consigo. Não, você não consegue não. Eu estava brincando aqui, tentando fazer uma instalação elétrica. Graças a Deus eu não passei no Cefet, em eletrotécnica. Nem levo jeito para coisa. Mas graças a Deus por todos os eletrotécnicos que existem. Né? Então é isso, é você entendendo que as suas competências são outras, que você não tem que estar no topo, a gente sofre muito de ansiedade, porque a gente tem medo de sair perdendo. Esses medos todos, tudo mundo é vaidade. Deus fala assim, menos, suave, sem erva, suave. Paz seja convosco. Né? Não fica preso a erva, não. Eu sou o Deus do lírio dos vales. A rosa de saúde e outras ervas. Anda comigo. Então, estava dizendo, tem hora na vida que a gente precisa, mesmo tendo critérios interiores, a gente precisa apresentar critérios exteriores. Por exemplo, os sacerdotes dos dias do profeta Ezequiel,
eles tinham de usar aquele paramento que ele estava falando, aquelas vestes, aqueles tecidos, porque era isso que faria eles não se contaminarem com essas religiosidades que existiam ao redor. E naquela época já existiam várias, da Babilônia, da Medo-Persa, do Império Medo-Persa, né? E disso que a Índia herdou, o Iraque herdou muita coisa também da antiga Pérsia, o Irã, principalmente. Então, aqueles homens e mulheres precisavam ouvir essas palavras. Mas Jesus veio depois para dizer assim, eles tinham que ouvir, vocês têm que ouvir outra coisa. Aí eu digo que, ao mesmo tempo que a gente precisa ver alguns critérios de exterioridade, a gente tem que entender que em Cristo tudo vai para a intimidade e tudo, na verdade, é simbólico. É chamando a gente para uma coisa muito maior, muito superior e nem sempre aparente. É aqui, por exemplo, que você vai ver quando ele vai falar, ele fala assim, por exemplo, no versículo 20, não raparão a cabeça. Olha, é o mesmo Deus que disse para Ezequiel, rapa a cabeça. Você vai ver lá no começo do livro de Ezequiel que Deus mandou Ezequiel rapar a cabeça. E nem deixarão crescer o cabelo. O mesmo Deus que chega para Sansão e fala assim, olha, você nunca vai passar navalha na sua cabeça. Tá vendo? O mesmo Deus que diz assim, nenhum sacerdote beberá vinho. Aí o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, qual é o primeiro milagre que ele faz? É transformar a água em vinho. E nem vem com aqueles debates chatos, porque o texto sozinho já diz que era vinho dos bancos. O comensal falou assim, geralmente você serve o melhor vinho, porque aí todo mundo já fica meio tal, aí você vai servindo que não prega, tá todo mundo bêbado. Você fez diferente, deixou o vinho, a birita boa para depois. Tá vendo? Mesmo Deus que usa o profeta aqui, mas ele está dizendo que o sacerdote beberá vinho quando entrar no ato interior, quer dizer que cerimonialmente não era recomendável que o sacerdote fizesse um culto bêbado. E aqui tem até um outro significado, né? O que a gente faz muito no encontro público? Os sacerdotes, eles se orgulham de não beberem vinho enquanto estão ministrando. O que eles fazem? Vá no YouTube e pesquisa. Você não bebe vinho, mas você faz uma música para cantar ela 50 vezes durante o culto. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Não é essa? É uma música em tom de batuque, com todo mundo vestido de branco, eles vão rodando, e o cara vai cantando, e dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão, e dá-lhe na cara do cão, e dá-lhe, vai rodando. E eles se orgulham porque não bebem. Você quer uma droga melhor do que essa? Ficar cantando uma música, dá-lhe bicuda na cara do cão, que é cheio de ódio, né? É cheio de ódio. Você pode até no livro particular querer dar uma na cara do cão, mas quando vocês se reúnem, é melhor o chá de Santo Daime. Eles vão cantando ali, vai todo mundo cantando, a ervinha, e vai beber o chá, e aí depois é um uso ritual. Cada um vai para sua casa. Que é o que o índio faz da coca, que é o que os rastafaris fazem da maconha, é um uso ritual. Aí você, sem droga nenhuma, sem vinho nenhum, sem nada dessas coisas do mercado, vai cantar Dá-lhe bicuda na cara. Essa é uma das músicas, tem outras. Que eles chamam de cântico de guerra, cântico de monte. Que eles vão cantando até surtar. Tem tanto na internet, tanto. E as pessoas, aí Deus fala, tá vendo? Serve para eles, olha, gente, quando vocês vão se reunir, não vai se envolver com droga. Eu compreendo tudo viciado em droga na sua particularidade, mas quando vos reunis, não. Não é hora para isso. Né? Aí são os mesmos que estão assim, eu não ouço mais Daniela Araújo, que ela estava pedindo maconha para o ex-namorado dela. E você canta Dá-lhe bicuda na cara do cão 50 vezes. Já contei para vocês que teve um evento aqui na Igreja Batista de Getsemane, não falando mal da Getsemane, mas é porque o evento aconteceu lá. O congresso chamava Paixão, Fogo e Glória. Eita, não é arrebatador. Parece tipo assim, uma visita da Cleópatra. Paixão, Fogo e Glória. Aí, o show foi de... Não é show, não era show. Tá? Foi de 7 da noite às 11. Cada música que o autor do Paixão, Fogo e Glória cantava durava 50 minutos.
E já eram umas 10h30 da noite quando a gente viu a Getsemane toda caída no chão. E o sinal mais sadio que tinha lá era um cara que estava assim, papai, papai! Ele rodando aquele tempo todinho procurando o pai dele. Mas não, eu sou seu pai não. Assim, já estava virando palhaçada, né? E eu vendo que os crentes todos caídos ali, drogados, bêbados, de paixão, fogo e glória. Falei assim, alguém dessas pessoas amanhã à tarde vai até evangelizando alguém? Porque é uma droga que faz vocês se sentir os superiores do mundo inteiro e fica por aquilo ali mesmo. E vendeu muito. O CD vendeu maravilhosamente bem. E ficou todo mundo com paixão, com fogo, não sei aonde, glória. Perdida. Porque a ideia do sacerdote, do profeta dizer que não era o sacerdote entrar com o vinho, é nesse sentido, cuidado, porque o vinho em reunião pública só vai trazer isso mesmo, erotismo, sensualidade, né? Mas aí a gente trunca, porque o ser humano é duro, até na hora de cumprir isso. Eu não bebo vinho, mas eu canto a mesma música durante 50 minutos, em 4 horas de show, não vou. Né? Então, tá vendo? Tem o seu cumprimento imediato, mas ao mesmo tempo, não há uma condenação ao vinho em si. Quando ele fala que não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, já disse para vocês que Jesus chega e ele era famoso por ser conhecido como amigo de publicanos e meretrizes. E você entendeu o que é meretriz nos dias de Jesus? É uma coisa muito específica. Por que elas eram meretrizes? Porque eram as mulheres largadas, repudiadas, eram jogadas fora pelos seus maridos, e que o meio menos pior delas sobreviverem era via prostituição. Porque se casar de novo era uma tragédia. E Jesus, compreendendo todas aquelas histórias particulares, se tornou amigo delas. Embora a religião falava assim, amigos, diz assim, lá vai ele e a mulherada dele. Tem até o Henrique Cristo, que é uma paródia, né? Henrique Cristo e as suas Marias Madalenas cercando. Mas era meio mais ou menos aquela imagem que Jesus tinha. Lá vai Jesus e as ninfetas. Ali tem coisa. Né? Ainda mais que as ninfetas de vez em quando pagavam os bicos, né? Jesus jantando aí ia lá chorar, beijar os seus pés, enxugá-los com os cabelos. Pronto, aí queimou o filme mesmo. Ezequiel ia matar Jesus, nem me dá conta. Sim, isso não é o cara de quem eu profetizei. Essa aqui do versículo 23. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, o imundo e o limpo. Ai, meu Deus. Então, isso tudo tem o seu valor. E a gente é educado assim para saber o certo e o errado. Jesus fala assim, esqueçam dessas perguntas. Não existe mais o santo e o profano. O santo e o profano tem a ver com o seu relacionamento pessoal com Deus. Em Cristo, todas as coisas estão santificadas mesmo. Porque em Cristo nem vale aqueles raciocínios. O outro sabe que acha que está em Cristo, agora acha que vai poder aprontar. Mentira, porque que está em Cristo nem apronta. E isso é tão característico que quando você, digamos assim, apronta, isso fica evidente. E essa evidência é sinal de que você não é alguém que vive aprontando. Né? A máxima de Jesus para contradizer o profeta Ezequiel, na verdade contradizer todos aqueles que se utilizaram perversamente das profecias de Ezequiel, era essa. Gente, quando vocês entenderem o que significa misericórdia quero e não holocausto, vocês nunca mais vão condenar inocentes. Porque quando você não entende essa frase, está lá em Mateus 12, do 7 ao 9, quando você não entende essa frase, você fica condenando inocente. O que é puro? Puro é quem tem família, propriedade e fé. Não tem essas três coisas, nem me vem. Não vem com essa história de que o rapazinho se aproveitou de você, largou você com 5 filhos. Não. Deus livra os seus. Se Deus não te livrou, alguma coisa está errada com você. Aí Jesus fala assim, está tudo errado. Esse seu conceito de certo e errado está todo errado. O certo e errado é misericórdia quero e não holocaustos. Holocaustos é uma palavra para reunir tudo que tem a ver com religião. Não quero saber de guarda de lei, não quero saber de sacrifício de animais, não quero saber de você estar discernindo o que é certo e o que é errado.
Eu quero saber se você se enxerga diante de mim, por causa disso você enxerga todo mundo com misericórdia, com amor, com carinho, com acolhimento. Então, não é ficar localizando o certo ou o errado. Na verdade, o certo e o errado são grandes perguntas que você vai fazer a vida inteira. A gente poderia, só nessa frase aqui, sair viajando nisso noite adentro. Mas o resumo é isso. Misericórdia quer no holocausto. Derruba essa história de estar procurando o puro e o impuro. Jesus resumiu isso, né? Se os teus olhos forem bons, tudo está puro. Não está devendo mais nada a ninguém, porque os teus olhos são bons. Você não tem que se punir, porque com os olhos bons alguém fala assim, é muito bobo. Porque quando os olhos são bons, eles são até atentos. Quando os olhos são bons, você discerne as coisas ali, na hora. Quando os olhos são bons, e como é que os olhos são bons? Não tem segredo, não tem fórmula. Os olhos são bons quando você vai andando com aquele que é bom. Porque a gente não é bom. Mas na medida que você vai andando com quem é bom, com o único que é bom, você vai discernindo até as suas maldades disfarçadas de bondade, ou as suas bondades que você pensava ser maldade. Então, quando os teus olhos são bons, todo o teu corpo será luminoso, porque é o Espírito que nos habita. Ele fala, não, agora não é hora de fazer isso. Agora não é hora de agir assim. E ele está falando com você, porque a gente tem olhos bons, mas ao mesmo tempo é arrogante. Se Deus falou comigo que não é para ser assim, eu preciso passar isso para os outros. Não, mas Deus falou que foi com você. Aí é que entra Romanos capítulo 14, né? Quando o apóstolo fala, para os puros todas as coisas são puras. Está vendo? Puro nem tem que ficar preocupado em dividir o mundo entre puro e impuro. Quando ele fala, por exemplo, vocês deixaram estrangeiros fazer o culto de vocês. Olha como é que esse cara ia matar Jesus. Porque qual é a proposta de Jesus? Vocês ficam aí separando o santo e o profano? O santo sempre nos primeiros lugares? Aí Jesus está na casa de um fariseu, com alguns saduceus cercando, e aí ele fala assim, gente, quando vocês forem oferecer um banquete, chame os aleijados, os cegos, os coxos, só gente que vocês não dão valor, só gente que vocês acham que é impuro. Chame essas pessoas, porque é nisto que consiste o reino de Deus. Do contrário do que o profeta falou. Aliás, a lei até coloca isso, né? Quem tem os testículos trilhados não pode ser sacerdote. Quem era canhoto não podia ser sacerdote. Mulher no dia da sua menstruação não podia frequentar o culto, que tinha os porquês imediatos, mas que a tradição religiosa trouxe para os nossos dias, né? Essas coisas todas que alimentam todos os nojos que a sociedade ainda tem em relação à mulher. Então, primeira coisa, existem situações na vida onde aquilo que é interno tem de ser mostrado. Por exemplo, isso aí não. A gente não é cheio do Espírito Santo? Quem é cheio do Espírito Santo e não tem nem vontade de se reunir, tem alguma coisa errada, porque tem de ter um fator externo. Eu não tenho que vir aqui com aquela roupa vermelha, mitra, falando de maneira característica, o Cristo, Filho de Deus, ou uma estética mais pentecostal, né? Um Jesus Candalabaia. Não tem que ter isso, mas um fator visível tem. Porque quem realmente é convertido a Jesus e se descobre 10 anos sem reunir com ninguém, alguma coisa está errada aí. Está errado. Quando ele falou isso, né? Olha que é a dica. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Porque há coisas que são internas, mas elas se manifestam de maneira externa. Por isso que junto com a história de você sumir como um sal, ele fala, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhar a luz não é a gente fazer evento para ser visto. É porque o que é luz é.
Se eu sou convertido, eu me reúno. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho paz. Eu posso sofrer todas as agruras da vida, mas eu vou conseguir transformar isso em adubo para ter paz em Cristo. Essa que é a questão da visibilidade, que o profeta não conseguiu traduzir, porque a letra, como diz o Lacan, é o restinho. Foi o que ele conseguiu registrar. Mas é muito mais amplo do que o que ele conseguiu registrar. Então esse é o primeiro passo. Há coisas que são interiores, mas elas têm de ter o seu sinal exterior. Segundo, há coisas que foram exteriores em determinado momento e agora elas têm de ser interior. Era exterior que um aleijado não participasse do culto, uma mulher menstruada não participasse do culto, porque existiam circunstâncias ali que tinham de ser assim, seja para não alimentar crenças nefastas, ou seja até por questão de higiene. Você imagina, no deserto, onde todo mundo tomava banho todo dia, naquele clima de deserto, num grupo de 3 milhões de pessoas, tinha assim 800 mil mulheres menstruadas, sem absorvente higiênico, sem nada. Naquele contexto, não tem nenhum preconceito contra a mulher, essa é uma questão meramente higiênica mesmo. Está vendo? Então, o que era exterior, hoje não. Hoje pode significar algumas coisas nas particularidades. Quando Deus nos deu toda a liberdade de, como disse o apóstolo Paulo, comer de tudo que se vende no mercado, aí para você vai dizer, coma de tudo, mas você não come dessa comida não, porque toda vez que você come essa comidinha, você fica lembrando nada. Então, você está proibido de comer essa comida. Mas isso é Deus e ela. Não é para eu abrir uma igreja e abrir uma doutrina em relação a isso. Porque muitas coisas que eram exteriores agora se tornaram interiores. E aí a terceira e última coisa é, como que eu vou discernindo isso? O que foi já não é mais, e o que é interior e que tem de se expressar exteriormente. Como esse culto que é a expressão da nossa tentativa de caminhada com Jesus uns com os outros. A gente já vai expressar isso colocando Jesus, igual a gente está fazendo aqui agora nessa mensagem. Ele não é o Espírito da profecia? Então, tudo isso aí vai sendo explicado nele, tudo isso aí vai sendo concluído nele. Ele é o alfa e o ômega, não são as palavras de Ezequiel. Ou não é a forma como a palavra de Ezequiel chegou até nós. E nem a forma como a palavra de Jesus chegou até nós. Né? Por isso que a gente ainda tem muitos desentendimentos em relação a alguns temas, por exemplo. A gente quer saber o que Jesus pensava sobre o divórcio. E aí você vai lá no resto. O resto, porque teve um evento imenso para ele chegar ali. Aí o apóstolo conseguiu, 25 anos depois dele ter ido embora, registrar. Jesus falou sobre isso. Aí, o que Jesus falou? Aí o cara vai lá no livro de Marcos. Em Marcos tem só um versículo do que Jesus fez sobre o divórcio. Quem repudia sua mulher comete adultério, e quem casa com a repudiada também comete adultério. Ponto. Aí você vai em Mateus, ele te conta toda a história do porquê que Jesus falou aquilo. E aí, dependendo da preferência, ou da sacanagem de quem está lendo, uns ficam com Marcos e outros com Mateus. Mas o Paulo chega e fala assim, não, gente. O problema é que agora, nesse momento, é religioso. Os maridos não querem se converter porque eles não conseguem entender esse Deus invisível que vocês estão adorando. Então faz o seguinte, deixa ele se afastar, mas não casa de novo. Está vendo na Bíblia, está dizendo que não é para casar de novo. Não, naquelas circunstâncias, porque o problema ali não era de amor, era de fé. Boa parte daqueles maridos, quando se converteram, quiseram as mulheres de volta. Ou seja, não existe uma palavra fixa, por exemplo, sobre o divórcio, mas eles se apegam ao resto. Não existe uma palavra fixa sobre a homossexualidade, mas eles se apegam ao resto. Estou falando que eles, já excluindo, porque santificação também é a gente admitir algum crescimento que a gente teve. Aí eles nesse sentido, aqueles que, mesmo tendo a Bíblia na mão, não se deixaram iluminar pelo Espírito que é maior do que o resto. Maior do que a escrita. Maior do que o que está publicado, o lixo. Então,
quando a gente não coloca Jesus, sei lá, você pode dar o nome que você quiser, esse chave, hermenêutica, a razão da nossa fé, aquele com quem você se relaciona todo dia, você não vai deixar de debulhar o resto. Quando você vai debulhando o resto, você acha muitas preciosidades. Mas você não vai ficar presa ao resto. Assim, nossa, isso aqui é só uma pequena portinha do templo de Ezequiel, que você entra agachado e vai entrando numa coisa infinita. Então que o Senhor nos dê essa graça de a gente discernir que quem tem uma mudança interior tem os seus sinais externos, porque a nossa luz tem de brilhar. Sem confundir brilhar com marcha para Jesus. É brilhar. Não é provocar o brilho. Luz não provoca o brilho, ela só brilha. Para a gente discernir que certas coisas, elas tiveram de ser externas, mas elas não são mais. Eu não tenho que rejeitar o quebrado, a divorciada, o que tem síndromes, porque o convite de Jesus é: chama todo mundo, porque a festa é para todo mundo. Não tem nada a ver agora com certo ou errado, santo ou profano. Profano é você ficar separando as pessoas, né? Mas profano também é você sair acolhendo todo mundo sem discernir aquilo que Jesus quer para você. Já disse isso aqui, né? Que Jesus chamou o samaritano para colocá-lo como exemplo da parábola, mas ele também nos mostrou que você idolatrizar a história do samaritano, né? O samaritano, ele é situacional. Então a gente tem que discernir isso. E por último é a gente levar a sério isso. E essa parte da mensagem ela nunca é concluída aqui. Porque isso tem a ver com o seu dia a dia, com a sua individualidade. Essa sua relacionalidade com Jesus, que te fez estar aqui hoje para compreender isso. Que até isso que eu estou falando aqui, que daqui a pouco vai estar gravado, a gravação ainda não é nada. Infelizes daqueles que pegarem isso lá na frente e fizerem disso um instrumento de idolatria. Vamos ver o que o Calvino falou. E o que o Caio Fábio falou. E o que o Alexandre falou. Tudo idolatria. É só o resto. Tem lá o seu valorzinho. Porque ele é que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a gente tem que esperar o arrebatamento para isso não. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores agora, já. Eternamente significa também cotidianamente na vida de cada um de